Saiu agora a decisão tomada pelo Flamengo sobre Lucas Paquetá e Lucas Beltrán, novo reforço do Mengão. Vamos acompanhar aqui todo esse debate, a repercussão. O Samuel Lino, o que jogou, que entrou e mudou a partida ontem, é um absurdo, né? Eles falaram aqui, jogo aberto. Também um corte do Sport TV News pra gente acompanhar todo o debate do Flamengo com as informações e análises da partida. Já se inscreva, se não se deixa o like, bora pro vídeo. Quem brincou ontem com a vantagem foi o Flamengo. Copa do Brasil, jogando em casa, Maracanã muito cheio. E o Mengão acabou sendo derrotado pelo Atlético Mineiro. Também poupou os jogadores, deu uma mexida. O Flamengo que tem Brasileirão, Libertadores e agora vai para Minas, tendo que fazer um resultado mais expressivo. Um clássico que vem ganhando cada vez mais rivalidade. No ano passado, Flamengo e Atlético decidiram a Copa do Brasil, melhor para os cariocas, que ficaram com o título. Mas dessa vez quis o destino que o confronto fosse bem antes, nas oitavas de final. Com uma equipe modificada e poupando peças importantes como Arrascaeta, Bruno Henrique e Jorginho, o Flamengo assistiu ao Galo ter primeiros minutos melhores no Maracanã. Nesse segundo lance, após cruzamento na área, o ataque do Galo pediu um pênalti por toque de mão. Klaus mandou seguir. Mas ele sempre erra contra o Galo. Houve um pênalti no início do jogo. Eu falo que houve um pênalti porque eu não faço uma reclamação sem antes consultar 2 ex-árbitros FIFA. Os dois disseram que foi um pênalti e ele não deu. Sem grandes emoções, o melhor ataque do Flamengo no primeiro tempo aconteceu só aos 30 minutos. Everton Araújo, de fora da área, parou no travessão. Mas a rede só veio a balançar quando o Coelho aproveitou a falha da zaga rubro-negra. 1-0 Atlético. O mérito do adversário também. Acho que já era alguma coisa que eles estavam fazendo. É uma característica nossa, não vamos abdicar disso. Àquela altura, Felipe Luiz já tinha percebido a superioridade dos mineiros e mexia no time, promovendo estreias. Samuel Lino e Emerson Royal foram quem melhor aproveitaram os minutos em campo. Primeiro foi o atacante quem cruzou para o lateral tentar o empate. Tocou no travessão. Na segunda chance, Samuel Lino chamou a responsabilidade e tocou no canto de Everson, que levou a melhor. E por último, o jeito mais tradicional. Emerson Royal cruzou rasteiro e Samuel Lino mandou para a rede. Era esse o gol de empate. Mas o árbitro de vídeo flagrou o impedimento no lance, que era o último da partida. Fim de jogo, 1-0 Galo. E esse espírito aí que o time teve hoje, se a gente tiver esse espírito aí, a gente vai, se Deus quiser, colher coisas boas aí até o final do ano. Um resultado atípico que põe fim à invencibilidade do Flamengo no Maracanã de 11 jogos. Desde o dia 9 de abril contra o Central Córdoba. Pela Libertadores, o rubro-negro não perdia em casa. Agora, o Flamengo vai precisar de 2 gols de vantagem em Minas Gerais, se quiser avançar para as quartas de final. Não é um adversário fácil, esperávamos esse jogo difícil e é um resultado que dói, mas que está em aberta a eliminatória ainda. Que coisa, hein? O Felipe Luiz, que normalmente sempre dava coletivas com vitórias, grandes resultados, teve alguns tropeços contra o Santos no Campeonato Brasileiro. E agora pede esse jogo para o Atlético Mineiro, mesmo não usando força máxima, Chico, era esperado uma vitória do Mengão. Para o Galo, um excelente resultado, porque agora vai ter a sua casa como arma. E não dá para dizer que foi um resultado ao acaso não, tá? Quem pegar os melhores momentos, daqui a pouco entender que o Galo fez um gol numa falha do Flamengo, que foi realmente uma falha na saída de bola ali. O Léo Pereira atravessa uma bola, mas por que acontece também a falha? Porque tem uma pressão. Porque tem o Rony ali atrapalhando aquela saída de bola, e aí o Coelho, que fez um grande jogo também aproveitando. O Galo, ele, diferentemente do jogo pelo Brasileiro, que eu achei até um pouco mais xoxo, mais morno, ontem não.
Você via os dois zagueiros do Flamengo, que são quase armadores do time, né? Eles cruzavam a linha divisória do gramado para tentar um passe em profundidade. Cara, tava o Galo inteirinho encaixado nos jogadores do Flamengo, não tinha como jogar. Então o Galo fez um jogo defensivo muito bom. E ainda teve escapadas, né? Com o Hulk, com o Coelho, que eu falei, foi muito bem também. O Rony, que faz essa correria lá na frente e bagunça o sistema defensivo adversário. O Flamengo, talvez, acho que ontem me pareceu um pouquinho de salto alto, sabe? Pareceu que o Flamengo ia ganhar a qualquer momento, como aconteceu no Brasileiro, e aí numa bola parada fez o gol. Ontem não, ontem o Galo jogou de uma forma competitiva e conseguiu um baita resultado. Porque foi uma decisão da diretoria do Filipe Luiz poupar alguns atletas, mas isso não quer dizer nada, jogava em casa, estava no Rio de Janeiro. Rona, o Galo inclusive queria mais, pede um pênalti que não foi marcado do Varela, o presidente Sérgio Coelho se manifestou sobre isso, e a gente tem um lance aí para mostrar na sequência, porque poderia ter sido, inclusive, marcado, o Hulk, de repente, faz o gol, tá aí na tela, ó, esse é o lance, a gente vai mostrar com mais proximidade. Aí, ó, esse braço. Então, você marcaria essa penalidade, sim ou não? Então, tem é o critério, né, que a gente sempre fala da arbitragem, que a gente vê esse lance em outros jogos, o juiz dá pênalti. E nesse caso eu daria também, porque pega no braço, né? E a gente passou por várias situações onde esse lance sempre foi marcado. Mas agora mudou o critério. Que critério? Não tem critério. E o Galo tem que reclamar. Agora, o que me surpreendeu foi a vontade do Galo. A vontade de vencer. Porque eu acho que o Cuca falou, vamos esquecer o que está do lado de fora, dentro de campo é a melhor arma de você poder reivindicar alguma coisa. E foi feito isso, que o Galo não só surpreendeu o Flamengo, como me surpreendeu também na forma que entrou, na forma que a entrega desses jogadores até o final. Agora, fica aqui o recado, né? Você não pode brincar com essa bola dentro da área. O perigo tem que estar na área do adversário, não no seu ali. Eu tenho zagueiros que são habilidosos, eu posso colocar de volante, de centroavante, mas ali dentro da área, ficar tocando essa bola, dá um bico na bola, elimina essa bola, joga lá pra frente. É uma competição onde você não pode brincar, vacilar. Vai que amarra o jogo no último jogo aí, jogando em casa, amarra o jogo bonitinho, coloca um ônibus dentro do gol lá, 0-0, tá fora o Flamengo. Acabou. Tá fora o Flamengo, é isso que eu tô dizendo. Muita brincadeirinha com a bola dentro da área. Eu não gosto disso aí. Eu acho ridículo quem inventou isso aí. Se eu tô no gol, eu dou um bico pra frente. O Flamengo, que no ano passado, nessa fase de oitavas de final, eliminou o Palmeiras, inclusive. Era o técnico Tite, o comandante do Flamengo. Agora, Edu, você teria marcado esse pênalti. Eu quero falar do Samuel Lino também, que estreou. Entrou no jogo muito bem, fez um gol que foi anulado. Mas você teria marcado essa penalidade? Renata, eu teria, sim. Eu teria marcado sim, porque por mais que tá perto ali o contato, a cabeçada bateu na mão, então, como bateu na mão e estava um pouco afastado do corpo, eu marcaria pênalti sim, mas como todos aqui comentaram, a atitude ontem do Atlético foi impressionante, Renato. E como o Chico falou, quem provocou todo o gol do Atlético foi o Rony. Ele conseguiu marcar 3, o goleiro e os 2 zagueiros. E você viu que conseguiu a dificuldade e o Coelho aproveitou ali a oportunidade. E o Atlético, não só nesse jogo, mas no jogo anterior, também deu dificuldade pro Flamengo. O Flamengo foi fazer um gol numa bola parada, numa falta. Então a gente viu ontem que um Atlético comprometido, um Atlético que tem um treinador que sabe montar muito bem o time, é um treinador que gosta de marcar mano a mano, não dá espaço como fez no segundo tempo. Então acho que o Atlético foi merecedor sim desse resultado. E desculpa, viu, Chico, de não concordar contigo. Eu não achei que o Flamengo entrou com um salto alto, não. Eu achei que o Atlético criou muita dificuldade. Não tô tirando o mérito do Galo, não. Eu só acho que o Flamengo, sei lá, achou que ganharia. A qualquer momento faria o gol. Com facilidade. Não foi isso o jogo, né? Então, para você ver que o futebol é ali 11 contra 11, por mais elenco, por mais jogadores bons que você tenha, você tem que colocar dentro de campo. Agora, o que joga esse Samuel Lino, Renata... Pois que contratação do Flamengo, hein? E olha que ele não foi titular, entrou, né, no jogo, organizou as coisas, poderia ter feito um gol que foi muito bem anulado, acho que não tem nenhuma dúvida. Não tem. Chico, o Klaus está na Berlinda pelo presidente do Galo, muitas reclamações do lado atleticano por essa penalidade que não foi marcada. Eu não vejo pênalti, viu? Eu sei que tem a questão do critério, que os meus amigos falaram aqui, infelizmente isso acontece. Pode ter árbitro que marque, pode ter VAR lá que chamasse para revisão, mas o que eu entendo? Se esse braço aí do Varela ele está estendido, fatalmente seria pênalti. Como ele está num movimento que eu considero natural do salto dele, ele está saltando, ó. Ele está saltando. Quando a bola bate... Mas e se é do outro lado?
Não sei, Ronaldo. Você não sabe? Eu tô te falando aqui, se é do outro lado é cal. Ele tá saltando. Se você não sabe, eu vou te falar. Quando ele tá caindo, o braço ainda tá levemente aberto e, na minha opinião, é uma bola muito inesperada. Uma bola muito próxima e inesperada. É o chamado bola na mão. Só falta você falar que não pegou na mão. Não pegou na mão. Nem toda bola que bate na mão é pênalti. Pegou na manga. Pela regra, você tem que interpretar. É pênalti, velho. Eu não marcaria, não vejo pênalti nesse lance. Mas sei que ele é polêmico, eu acho sei um que é lance discutível. bem interpretativo, bem difícil. Ele é a arbitragem fino. tem que olhar. E a câmera lenta, na velocidade normal, é outra percepção também. Então, fico na dúvida. Se o árbitro tivesse marcado o Klaus, eu não sei se reclamariam. Então, é isso aí. Todo mundo levantou a mão lá e parou. Todo mundo para. Ele não tá então o braço não tá num movimento natural do salto? A gente Mas tem que entender você vê que ele isso. já olha pra trás, Chico, ó. Não, ele acusa. Ele então, acusa o ele gol. olhou pra Ele trás acusa aqui. que ele recolhe na hora e fala assim, não bateu. Então, até ele falou, eu fiz um pênalti. É porque os árbitros marcam, o jogador não sabe, né? Ele falou, vixe, Maria, se for pro VAR... Vai que tem um pecado aí, né? O Samuel Lino, então, todo mundo gostou dessa chegada. Gente, eu tô um pouco preocupada. Você tá preocupada? Claro, Libertadores. Eu acho bom você ficar muito preocupado, eu acho bom. Não, e outro entrou o Royal, entrou o Saúl. Então, ela falou que tô um pouco preocupada. Não, Você tá e ainda muito que, preocupado. se você pensar, ali nos lados tem Cebolinha, tem Luiz Araújo, tem muita Tem o gente, Plata, né? tem o Bruno Tem Henrique. o Plata, Bruno Henrique. Ai, Entrou o Saúl e vai sair o Samu. E mata. Mas ontem o É a Atlético... impressão que eu E é tenho. por isso que o Galo tá reclamando também desse pênalti, porque sabe que 1-0 pode não ser suficiente na volta. Porque essa semana tem muita gente feliz. Semana que vem é que vai ser a Agora que comprovação de decide. quem passa e quem fica na Copa do Brasil. O Raed estava falando bastante aqui sobre o lance do gol, né, da questão da pressão alta feita pelo Galo e tudo mais. A gente daqui a pouco vai mostrar uma imagem aí também que é bem curiosa, né, do momento... Vamos mostrar então, vamos aproveitar para mostrar a imagem do momento em que os jogadores do Flamengo estão chamando os jogadores do Atlético, né, para abrir esse espaço para a saída de bola, e o Varela, olha para o Varela, só para o Varela, que ele repara que o Coelho se ligou, se antecipou ao passe para tentar o corte, né, do passe do Léo Pereira para o Léo Ortiz, o Varela grita, ladrão! Mas não dá tempo, porque o Coelho é muito rápido. Ele tentou alertar, ficou ali, ó, gritando o tempo todo, mas já era tarde demais. O Coelho conseguiu recuperar. Olha a expressão dele. Ele não consegue nem voltar para tentar alguma coisa e acabou saindo o gol do Atlético aí. Por falta de aviso não foi, só que o aviso chegou tarde demais, né? O Raed, o Veloso tá parecendo aqueles dubladores na internet, né? Que pegam as Ladrão! expressões. Ladrão! Você falou do Chaves comprando churros dele mesmo. Tem aquele capítulo que ele vai embora e o pessoal fica ladrão, ladrãozinho. Mas o Varela tentou alertar. Não deu tempo. O Coelho foi muito mais rápido, né? E ali é o seguinte, como você está fechando a linha de passe, você não tem obrigação de saltar pressão em momento nenhum. A partir do momento que você identifica que o passe pode entrar ali e você consegue... Aí você salta a pressão, que foi o caso do Coelho, recuperou a bola dentro da área, conseguiu fazer o gol que definiu o confronto. E é o risco que se corre, né, gente? Vamos combinar aqui. O Flamengo joga bastante nessa forma e tal. Falava-se muito isso também com o Fluminense do Diniz na época e tal. O risco que você corre por chamar o adversário para tentar abrir espaço é cometer um erro e o adversário chega ali para tentar fazer o gol. Tem um time do outro lado também que tem competência, não à toa. Os jogadores estão no Atlético, né? Um clube gigantesco na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é o risco. Acontece. É o risco, é calculado, ninguém gosta de sofrer um gol assim, mas para cada uma falha que a defesa do Flamengo apresenta, são outras tantas jogadas criadas que você chama a marcação e encontra espaço nas costas ali dos volantes, dos meias que estão pressionando, dos pontas. Então, assim, faz parte desse tipo de jogo e acho que é um risco calculado. Muita gente fala, pô, mas por que não dá o chutão? Tem quem gosta de jogar com chutão e tem quem gosta de sair jogando com a bola no chão. E se você tem zagueiros com essa qualidade, o Flamengo tem zagueiros de muita qualidade, é a melhor dupla de zagueiros do futebol brasileiro, eu acho que vale o risco e vale continuar insistindo. Não é porque errou que na próxima partida tem que dar chutão e mudar completamente o estilo de jogo, né? A questão para mim, eu acho que não é nem o chutão, Vini. A questão é porque, assim, quando você tem a posse de bola e você está estruturado e você tem opções de quebrar essa primeira linha... Eu entendi o que você falou, é encontrar alternativas, né? Sim, a alternativa ali estava tudo fechado. Os 4 jogadores da linha de frente dos 2 zagueiros, os 2 laterais e os 2 volantes, eles estavam marcados bem próximos. Sim. Eu só digo que
A falha não pode fazer com que o time tenha medo de trocar passes na defesa, né? Uma coisa é você modificar a maneira de sair jogando. Olha, não deu certo no último jogo, vamos ficar atento, e se alguém nos pressionar dessa maneira, a gente tem uma alternativa, uma outra maneira de jogar. Agora, ficar com medo de construir com os atletas que são defensores, eu acho que é um erro. É você abrir mão da tua convicção e de algo que funcionou até ontem. Não é porque houve um erro agora que o Flamengo tem que abrir mão completamente dessa maneira de jogar. Mas concordo contigo, acho que vale encontrar essa alternativa. E até porque há de se ressaltar também, né, uma diferença que tinha desse Flamengo para o Flamengo que normalmente entra em campo. O Flamengo ontem usou algumas peças alternativas, né? Não usou o que tem de melhor no seu elenco, até porque a própria diretoria já falou que a prioridade esse ano é o Campeonato Brasileiro e não as Copas. O Flamengo vai priorizar muito o Brasileirão. A Arrascaeta nem no banco estava. O meio-campo do Flamengo era outro, completamente diferente. Então, geralmente, esses jogadores ajudam nessa hora de ter uma alternativa. Alguém que vem buscar a bola ali, às vezes o próprio Arrascaeta, às vezes o Jorginho. Os dois não estavam em campo. Que é um dos principais elencos do cenário sul-americano do futebol, talvez de todas as Américas. Contando a América do Sul, Central e do Norte. Um dos principais elencos do futebol aqui desse lado, das Américas. Ontem eu achei que o Filipe Luís ele deu uma vacilada ali na escalação. Por exemplo, só para citar um exemplo, tá? Entre o Wallace Ian, o jogo era um jogo de força, já tinha se mostrado um jogo de força no confronto do Brasileiro, e ele entrou, por exemplo, com o Matheus Gonçalves e não entrou com o Wallace Ian, muito possivelmente para preservar o menino depois de todas as polêmicas que aconteceram durante a semana com ele. É nervoso. O Atlético Mineiro, que não tem nada a ver com isso, fez seu plano de jogo, conseguiu neutralizar a saída de bola do Flamengo, não teve alternativa. O Flamengo, por exemplo, não tinha a bola longa para o Pedro estava facilmente anulado pela dupla de zaga do Galo. Ele não tinha a bola longa para o Bruno Henrique, ele não tinha uma alternativa de passe para um meio-campista mais qualificado ali para que ele conseguisse botar a bola no chão no campo de ataque e construir essa jogada. Então, o Atlético não tem nada a ver com isso. A opção do Filipe Luís em preservar alguns jogadores vai de encontro com o que a diretoria do Flamengo preza e fala durante a temporada, que a prioridade é o Brasileiro e a Libertadores. Mas eu acho que a escalação do Flamengo, pela quantidade de bons nomes que estavam no banco, mesmo preservando, poderia ter sido um pouquinho diferente. A Operação tá então a imprensa repercutindo as informações do Flamengo. E após a absolvição, o West Ham define valor por Lucas Paquetá no mercado. Ele foi inocentado aí, né? O West Ham e o próprio jogador divulgou, fez o comunicado oficial. E tá aqui, o West Ham projeta receber 370 milhões de reais, 50 milhões de euros, né? Entre 50 milhões de euros e 60 milhões de euros, de libras, na verdade. Entre 370 milhões de reais e 440 milhões de reais. É muita grana. Informação aí do Caê Mota, do GE, permanência não está descartada, visto que o Meia tem contrato até junho de 2027, mais 2 anos de contrato ainda. E a informação é que o staff do jogador entende que ele tem muito mercado na Europa, obviamente, com tudo resolvido lá na questão dele. Clubes grandes da Europa têm um poder aí para poder contratar. Dificilmente o Lucas Paquetá vem para o futebol sul-americano. O projeto é que ele venha para o Flamengo lá para os 32 anos para encerrar a carreira no Flamengo. Essa seria a vontade aí do jogador, né? Bom, e o Flamengo tem carta na manga para convencer outro Lucas, né? O Lucas Beltrán. A atleta vive um momento de estabilidade da Fiorentina. Eles estão contratando um outro atacante. O Flamengo está à procura de um atacante de área no mercado. Preferido aí de José Boto é o Lucas Beltrán, argentino, 24 anos. Tem altos e baixos na Fiorentina e tem contrato que viola, que tem vigência aí, né, no caso, até meados de 2028. A instabilidade de Beltrán no clube italiano é evidente no início da última temporada, quando passou 10 jogos sem marcar, sendo 7 pela Série A italiana, 3 na Conference League. Cara, assim, não tem bons números, os números do Pedro são melhores, mas eu acho que a ideia é mais no sentido do que ele proporciona para o coletivo, não para o individual, né? Toda essa questão. Talvez o individual dele seja potencializado pelo que ele pode gerar para o time,
Se for isso, ok. Se não, tem por que trazer um jogador desse. Que faz 10, 15, 10 gols que seja por temporada. É pouco, na minha opinião. Para um atacante, para um centroavante, bota o Pedro lá que voltou de lesão, que ele vai fazer no mínimo 15, 20 gols aí por temporada. Essa é a minha opinião. Coloca a sua aí nos comentários, se inscreva, se não se deixa o like, até o próximo vídeo.